Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante. Tem um ditado que diz: boca fechada não entra mosca. Já é a segunda vez aqui nessa comunidade que eu não estava com a boca fechada e entrou mosca. Já estou acostumado já. Agora vou ficar com cara de sapo. Muito bem. O que diz para vocês a frase cuidar da vida do outro? Quando você escuta isso, cuidar da vida do outro, o que imediatamente nos vem à mente? Fofoca? Né? Ela falou isso. Cuidar da vida do outro nos vem imediatamente à mente fofoca, não é? E hoje em dia até tem adesivos que colocam no carro assim: eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Interessante, mas eu já vi em carros falando sobre isso, mostrando: eu da minha vida cuido eu, você cuida da sua. Impressionante como a cultura individualista hoje tenta colocar isso. Cuidar da vida do outro significa fofoca. No fundo, a cultura individualista e a cultura do erro sugestionam isso, de que cuidar da vida do outro é algo errado. É algo errado. Talvez cuidar dos fatos da vida do outro seja errado, mas cuidar da vida do outro é uma obrigação de todo o cristão batizado. Nossa, padre, então tem que ficar fazendo fofoca? Não, de forma alguma. Fofoca não tem nada a ver com cuidar da vida do outro. Já no livro do Gênesis, quando Caim e Abel estavam de certa forma cuidando do outro, e depois que Caim mata Abel, Deus vai conversar com Caim e pergunta: onde está teu irmão? E ele diz: acaso sou o guarda da vida do meu irmão? Acaso tenho que cuidar da vida do meu irmão? E Deus nesse momento diz indiretamente para ele: sim, você deve cuidar da vida do seu irmão, ao dizer para ele: o que você fez com seu irmão, que você não cuidou dele? Pois bem, é uma característica de todo cristão, cuidar da vida do outro. Mas vejam, cuidar da vida do outro
não dos fatos da vida do outro. O que nós às vezes confundimos é isso. É saber do fato da vida do outro, lá, uma coisinha nova que soube da vida do outro e querer sair contando para todo mundo. Isso é fofoca. É cuidar do fato da vida, dos fatos passados da vida dos outros. Coisas que eles fizeram. Não é isso cuidar da vida do outro. Cuidar da vida do outro significa se preocupar com o outro. Se preocupar com a vida do outro, para ver se a vida dele está sendo digna, para ver se ele está tendo condições de sobreviver, para ver se ele tem o necessário para sobreviver na sua casa, para ver o que está acontecendo, que muitas vezes sua vida não expressa alegria, porque ele está triste, porque está sofrendo, porque está chorando. Isso é cuidar da vida do outro, é ser solidário com o outro, ser solidário com o outro. E nós cristãos somos chamados exatamente a isso. Na leitura que nós ouvimos da carta aos Romanos, a segunda leitura de hoje, o autor da carta aos Romanos diz com todas as palavras: o vosso amor fraterno deve ser constante. O amor fraterno, a preocupação de um com o outro, o zelo de um para com o outro, deve ser constante. Assistir os santos em todas as suas necessidades. Os santos, na linguagem bíblica ali de São Paulo, eram justamente os cristãos. Os cristãos eram chamados de santos. Assistir, portanto, os cristãos em todas as suas necessidades. Isso significa cuidar da vida do outro. Cuidar da vida do outro. Cuidar das necessidades do outro. E como é importante se nós fizermos isso. Nós estaremos cumprindo praticamente todo o mandamento da caridade de Deus, se começarmos a nos preocupar com a vida do outro. Só que, claro, nós vamos entrar em conflito com a sociedade de hoje. A sociedade que nós vivemos é um por si, Deus por todos, né? Praticamente ela tenta colocar isso na vida das pessoas, na mente e no coração das pessoas. Essa frase que às vezes está rodando em carro por aí é uma característica disso. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua. É uma característica clara disso. Um por si, Deus por todos. Eu devo me preocupar com a minha família e não se preocupe com a minha vida. Mas venhamos e convenhamos. No fundo, gente, quando nós não queremos que alguém cuide da nossa vida, é porque a nossa vida não está certa. É porque nossa vida não está seguindo de forma correta e honesta. Não é? Porque se nossa vida estiver sendo correta, honesta, 100% no caminho de Deus, todo mundo pode ficar sabendo da nossa vida, não pode? Tem algum problema? Não temos por que esconder uma vida vivida nos caminhos de Deus. Não tem. E também não tem nem por que os outros falarem, né? Nem falam, né? Quando a pessoa está vivendo uma vida certinha, correta, ninguém fala nada da pessoa, né? Impressionante. Ninguém nem comenta na vida da pessoa. Não tem por quê. Porque não tem nada de errado. Uma vida vivida correta não tem por que esconder. No fundo, quando nós, e guarde bem, porque talvez nós passamos já por isso em algum momento da nossa vida, quando nós não queremos que os vizinhos fiquem comentando da nossa vida, ou não queremos que os parentes falem da nossa vida, é porque alguma coisa na nossa vida não está cheirando bem. É porque alguma atitude nossa não está tão correta assim, e nós não queremos que ela seja espalhada pelos outros, não é? Ai, não, pare de comentar na minha vida cuido eu. Pode ter certeza que tem alguma coisa que não está legal ali. Da minha vida cuido eu, parem de falar da minha vida. É porque tem alguma atitude que não está de acordo, que não é correta. Daí não quer que ninguém comente, claro. Quer que fique escondido. Quando as coisas estão erradas, a gente quer que fique escondido, não é? As coisas que não cheiram bem, as coisas que não estão certas, nós queremos que fique escondido, que ninguém saiba. Pois bem, por isso que muitas vezes essas frases que tem por aí, esse não comentar, ou da minha vida cuido eu, você cuida da sua, por trás mostra uma tentativa de viver errado sem ninguém saber. Uma tentativa de não viver segundo os mandamentos de Deus e não quer que ninguém fique sabendo e que ninguém se intrometa com sua vida. No fundo é isso. É uma vida profundamente egoísta. Eu faço o que eu quero, eu dito as minhas regras, eu dito as minhas leis, não interessa se fira os outros. Cuida da sua vida e eu cuido da minha. Só que entre os cristãos não pode ser assim. Entre os cristãos deve ser exatamente o contrário disso. Nossa vida, em primeiro lugar, precisa estar sempre de acordo com Deus, de acordo com a vontade de Deus, para que possa ser um livro aberto para todo mundo. Primeiro ponto, quando nossa vida está de acordo com a vontade de Deus, ela pode ser um livro aberto para todo mundo, não pode? Pode.
se nós não temos nada que pese na nossa consciência, se estamos vivendo segundo os ensinamentos de Deus, nossa vida pode ser um livro aberto para todo mundo. Um livro aberto para todo mundo. Primeira característica, ou seja, ter uma vida segundo a vontade de Deus para que ela possa ser um livro aberto para todo mundo. Segundo, cuidar da vida do outro para que o outro possa continuar nos caminhos de Deus. Para que o outro possa ter dignidade para seguir em frente. É outra característica de todo cristão. Cuidar, se responsabilizar pelo outro. A frase de Caim é muito forte para com Deus. Acaso sou guarda da vida do meu irmão? Deus diz para ele, sim, você é guarda da vida do teu irmão. Eu te constituí guarda da vida do teu irmão. Guarda. Guarda significa aquele que zela pela vida do outro, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que vigia, para que o outro se mantenha no caminho certo. Não é? É exatamente isso que São Paulo diz na segunda leitura da carta aos Romanos, como eu havia dito. Se preocupar com o outro, se preocupar com as necessidades do outro, se preocupar em levar para o outro o maior tesouro, se preocupar em levar para o outro o caminho do céu. Chegamos agora à característica ou a missão de todo cristão: ser missionário. Sabemos que a primeira missão do cristão é essa: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Só a minha família? Ah, não é só a minha família? Tem certeza disso? Então ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a primeira missão do cristão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que pregai o evangelho a toda criatura? Por que fala de Deus às pessoas? Por quê? Simplesmente porque Deus mandou? Só por isso? Quando você ama alguém, você quer o melhor para ela ou o pior para ela? Você quer algo bom para ela ou algo ruim para ela? Algo bom, correto? E o que é o melhor que nós podemos dar para alguém? Deus. O que é o melhor presente que nós podemos dar para alguém é justamente Deus na vida daquela pessoa. Justamente o melhor presente que nós podemos dar a alguém é a remissão de todos os pecados daquela pessoa e a participação daquela pessoa no céu. Qual o melhor presente que a gente poderia dar para alguém? O céu. O céu, a comunhão perfeita com Deus. O céu é o melhor presente que a gente pode dar para alguém. O céu. E o pior presente é o inferno. O pior presente que nós podemos dar para alguém, se o céu é o melhor presente, consequentemente o pior presente que a gente pode dar para alguém é o inferno. Ou seja, levar a pessoa a se afastar de Deus. É o pior presente que nós poderíamos dar para alguém. Dar maus conselhos para que a pessoa se afaste de Deus. Falar coisas para as pessoas que façam com que ela se afaste de Deus. Ou, pior ainda, ser motivo de pecado para aquela pessoa. Esse é o pior presente que nós poderíamos dar para alguém que nós amamos. Agora, o melhor presente é justamente dar Deus às pessoas. O melhor presente que nós podemos dar a alguém é Deus. Portanto, quando Jesus nos dá essa missão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Ele está querendo dizer, olha, a maior alegria, o melhor presente que você recebeu, que é ter Deus junto de você, que é ter Deus no seu coração, que é ter sido purificado dos seus pecados pelos méritos de Cristo e ter entrado no céu, é isso que você deve levar em primeiro lugar às pessoas. É isso. Esse é o melhor presente que você pode dar a alguém, principalmente aqueles que amam. O melhor presente é dar o céu às pessoas, não menos do que isso. E é exatamente isso que nós vemos Maria fazendo no Evangelho de hoje. É exatamente isso que a festa da Mãe Rainha nos mostra, nos ensina a fazer, a levarmos o melhor presente às pessoas. A imagem da Mãe Peregrina já diz tudo, né? Mãe Peregrina já mostra justamente uma característica que os cristãos tendem a esconder ou a guardar dentro de si. Recebem Deus, querem receber Deus, querem fazer uma experiência com Deus, mas depois quer ficar ali, curtindo aquela experiência e não conta para ninguém. Ou então, no máximo, conta para a família só. Não é? Infelizmente, essa é uma característica do cristão nesse mundo que nós vivemos. Claro, na minha vida cuido eu, você cuida da sua. A característica, o slogan que o mundo apresenta faz com que, ao termos uma experiência com Deus, guardamos para nós, não queremos levar para os outros.
Mas é preciso romper esse slogan que o mundo tenta colocar, e desculpa dizer, por que não, uma armadilha e uma cilada do encardido no nosso meio. Porque se você guarda para você a experiência que você fez de Deus, se você guarda para você a graça que você recebeu de Deus e não partilha para os outros, consequentemente você não está levando o céu para a vida dos outros. Consequentemente você não está levando a salvação para a vida dos outros. Consequentemente você está fazendo exatamente o que o encardido quer. Exatamente o que o encardido quer. Que o reino de Deus vá se fechando cada vez mais e vá morrendo cada vez mais. Agora, quando rompemos isso e resolvemos e decidimos levar a alegria da experiência de Deus às outras pessoas, consequentemente levamos o céu, fazemos o reino de Deus acontecer, cumprimos a nossa missão e, melhor ainda, colocamos o nosso irmão, se preocupamos com ele, cuidamos dele e colocamos ele no céu junto conosco. Maria fez isso. No Evangelho de hoje nós vemos, logo após a Anunciação, logo após ela ter feito uma experiência única com Deus, logo após o arcanjo Gabriel ter falado para ela que ela seria a mãe do Salvador, o Espírito Santo ter envolvido ela, e ela estar com Jesus em seu ventre, feliz da vida, alegre, vivendo aquela experiência da comunhão com Deus, o que ela fez? Cruzou os braços e ficou ali. Eu vou ficar curtindo a minha gestação. Eu estrago o rei da minha barriga. Eu vou ficar aqui com o rei da barriga, curtindo a minha gestação. Ela fez isso? Não fez isso. E imediatamente nos diz o Evangelho que ela saiu apressadamente à casa de sua prima Isabel. Saiu à casa de sua prima Isabel porque soube que Isabel também tinha sido agraciada por Deus. Estava grávida, era alguém de idade avançada, também tinha sido agraciada por Deus, tinha feito uma profunda experiência com Deus e foi até lá para se alegrar com sua prima Isabel, levar sua alegria da sua experiência com Deus e também se alegrar com a experiência de Deus de Isabel. Quando nós nos motivamos a ir visitar alguém, algum parente, algum amigo, algum conhecido, é para levar uma alegria ou na maioria das vezes uma tragédia? Espero que seja alegria. Mas quando nós vamos levar uma alegria para alguém, nós corremos apressadamente à casa daquela pessoa, ou nós vamos tranquilo, ou chegamos lá e damos alegria? Agora, quando de repente a gente sabe da notícia de alguém que faleceu, a gente vai devagarzinho até a casa da outra pessoa contar, ou a gente sai correndo? Infelizmente, né? Infelizmente acontece o contrário. Quando recebemos uma notícia alegre, quando fazemos uma profunda experiência com Deus, nós vamos contar para os outros assim: oi, tem uma alegria para contar para você. Sabe, eu recebi uma graça na novena que aconteceu aí. Agora, quando você sabe de alguém que faleceu, viu? Você sabe quem morreu? Tal pessoa. É impressionante, né? A gente vai voando. Contar para o outro ou falar para alguém, é impressionante como notícia de morte se espalha rapidamente, né? Impressionante, é muito rápido. E eu fiz essa experiência também sexta-feira passada com o pai dele caído. Impressionante como tem esse negócio dentro de nós, de que para anunciar que alguém faleceu, a gente anuncia rapidamente. Todos os meios de comunicação estão à disposição para falar que tal pessoa faleceu. Agora, quando nós proclamamos a Páscoa que Jesus ressuscitou, infelizmente, simplesmente nós damos o abraço da paz, desejamos que Cristo ressuscitou para aqueles que estão ali na comunidade. Os meios de comunicação quase nem falam sobre isso, né? A gente até às vezes desliga o celular, ou de vez em quando fala um Feliz Páscoa para uma ou outra pessoa só. Triste, mas é a realidade. Que nós, cristãos, precisamos inverter totalmente. E Maria nos ensina como fazer isso. Hoje, celebrando a Mãe Rainha, a Mãe Peregrina, propriamente dito, ela nos mostra, através de uma característica simples, que nós podemos ser mensageiros da alegria, que nós podemos cuidar da vida dos outros de uma forma saudável, de uma forma perfeita, como Deus espera de nós, e de uma forma singela, sem precisar fazer muito. A devoção à Mãe Rainha surgiu de uma forma simples. Um padre, junto com alguns seminaristas, sentiram-se motivados a convidar Maria para um santuário de graças, para uma capelinha,
E através daquela capelinha, uma imagem praticamente missionária, levar esse santuário de graças na vida das pessoas. Daí nasceu a ideia, por inspiração de Deus, da capelinha com a imagem de Maria, um santuário de graças, para ser levado à casa das famílias. Fazer o que na casa das famílias? Uma breve oração. Simplesmente entrar na casa da família, uma breve oração, uma oração da Ave Maria, e já seria o suficiente para aquela família ser, aos poucos, evangelizada. A mensagem da alegria daquele padre, com aqueles seminaristas, eles transformaram num gesto concreto. Num gesto concreto. Convidaram Maria, claro, foram muito espertos, né? Sob a inspiração do Espírito Santo, convidaram a cheia de graça, convidaram a melhor intercessora que poderiam convidar, para ajudá-los na missão de levar a maior alegria à vida das pessoas. Convidaram aquela que soube levar plenamente a alegria à sua prima Isabel e a toda a humanidade. Soube trazer a alegria a todos nós, porque trouxe em seu seio Jesus Cristo, nosso Senhor. Convidaram ela, e com ela, contando com a sua intercessão, foram saindo, espalhando a alegria. E essa alegria se espalhou, a mensagem do Evangelho se espalhou através da Mãe Rainha, se espalhou, e hoje já está em quase todos os lugares do mundo. Em quase todos os lugares do mundo. Um gesto simples, um gesto singelo. Simples. Às vezes nós achamos que precisamos pegar o microfone em praça pública, né? Igual acontece na Praça da Catedral, lá, às vezes nossos irmãozinhos separados catam lá o microfone, ou ficam falando, e falar de Deus para todo mundo que passa. Às vezes nós achamos que aquilo é ser missionário. Não. Ser missionário é simplesmente termos uma experiência com Deus, fazermos uma experiência com Deus, sentirmos a presença de Deus, reconhecermos que Deus não nos abandona, e essa é a maior alegria do cristão, que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, do livro de Sofonias. A maior alegria do cristão é saber que Deus não nos abandona nunca, e que Deus desce para vir ao nosso encontro e para caminhar conosco todos os dias, até nos levar para o céu. Essa é a grande alegria do cristão, fazer uma experiência dessa alegria, tomar consciência disso e levar essa alegria para as pessoas, principalmente para os nossos irmãos necessitados de alegria. E é o que mais tem hoje em dia no mundo. O que mais tem é pessoas necessitadas de alegria, gente. O que mais tem é só olhar no rosto das pessoas, no olho das pessoas, literalmente, e você já consegue ver como está a vida da pessoa. Se ela está precisando de uma mensagem alegre, de esperança, se ela está passando por um momento de dificuldade, de tristeza grande. Só que, infelizmente, nós não temos olhado muito para os olhos das pessoas, né? Infelizmente, nós andamos de um lado para o outro, cumprimentamos todo mundo, mas dificilmente olhamos nos olhos das pessoas. É outra característica daquele bendito slogan: eu cuido da minha vida, você cuida da sua, e ponto final. Consequentemente, eu baixo minha cabeça, se preocupo com a minha vida, se preocupo com as minhas coisas, ando na rua, no centro da cidade, vendo coisas somente para minha família e esquecendo dos outros. E se alguém passa e fala para mim bom dia, a gente nem olha no olho da pessoa direito, né? Ah, bom dia, e vai embora. Ah, boa tarde, boa noite, tchau. É assim, né? E vai começar a ficar assim pior ainda agora nas épocas de fim de ano, né? Época de Natal, todo mundo querendo comprar, e procurando presente pra lá e pra cá, e encontra um amigo ali, oi, tchau, vem comprar, pegar promoção aqui. E vai indo, e vai pra lá e pra cá. Se esquece até de olhar nos olhos. Se esquece de olhar nos olhos. Quer saber a necessidade do outro? Quer saber se ele está precisando de você? De uma palavra de alegria? Quer saber se realmente você pode aproveitar aquela oportunidade, aquele encontro, mesmo que seja mínimo, para levar Deus à vida daquela pessoa? Olha nos olhos dela em primeiro lugar. Olha lá no fundo do olho daquela pessoa. E você vai ver que muitas vezes ela está precisando apenas de um sorriso, apenas de um bom dia, apenas de um Jesus te ama, e vai estar sempre do seu lado. Só isso já é o suficiente para levarmos alegria às pessoas, para seguirmos o exemplo de Maria, que foi visitar sua prima Isabel para levar alegria a Isabel, porque cheia do Espírito Santo, chegou lá, se alegrou também com Isabel, e as duas tiveram uma grande explosão, um grande êxtase de alegria, porque a primeira característica delas era levar o céu para a vida da outra pessoa. E nós? O que nós estamos plantando? O que nós estamos levando à vida das outras pessoas? Estamos de fato preocupados com os nossos irmãos? Vivemos
Vivemos de fato como cristãos, preocupados com a vida do outro, ou simplesmente nos preocupamos com os fatos da vida do outro, para poder comentar depois? Tem até uma historinha que ilustra bem isso. Conta-se que certa vez havia um grupo de cristãos. Nos primeiros séculos da igreja era bastante perseguida e os cristãos tinham que viver escondidos. Mas era um grupo pequeno, lá seus 15, 20 cristãos, que viviam muito bem, um preocupado com a vida do outro, um cuidando da vida do outro, vivendo exatamente como a palavra de Deus nos pede, suportando uns aos outros, dando suporte uns para os outros, não é aguentando não. Às vezes a gente olha essa palavra de São Paulo, suportai-vos uns aos outros, a gente pensa que é aguentar o outro, não é aguentar o outro, é dar suporte para o outro, é ser suporte na vida do outro. E eles estavam vivendo assim, um suportando o outro, um ajudando o outro, viviam como uma verdadeira comunidade cristã ali. E claro, por viverem diferente de todo mundo, foram descobertos de que eram cristãos. Imediatamente o rei mandou os soldados até lá para prender todos aqueles cristãos. Eles foram presos para serem torturados e mortos. E eis que foram levados à presença do rei. E o rei ficou pensando no que tipo de tortura ele poderia dar para aqueles cristãos. Pensou e falou: olha, hoje é um dia em que eu estou de boa. Eu estou de bom humor hoje. Então eu vou fazer o seguinte: vou propor um jogo para vocês cristãos. Vamos ver como vocês se saem nesse jogo. Afinal, ouvi dizer que vocês são tão bonzinhos. Quero ver como que vocês vão ser bonzinhos nesse jogo. Vou colocar vocês numa pista de corrida e vocês vão começar a correr. Sem regras e sem limites. Podem fazer o que quiser um para o outro. Só que o primeiro que chegar na linha de chegada vai ser livre. Os outros todos vão morrer. Todos vão morrer à espada. Só um vai se salvar. Colocou os cristãos lá na pista de caminhada, na pista de corrida, né? Deu a largada e os cristãos começaram a correr. Afinal, queriam ser salvos, né? Um deles iria ser salvo, todos os outros iriam morrer. E ali tinha mulheres, tinha homens e tinha também algumas crianças, 2 ou 3 crianças. Quando deu a largada, eles começaram a correr. Uma das crianças, um garoto, tropeçou, caiu e começou a chorar. Imediatamente a mãe que estava correndo parou, olhou para o filho, voltou lá e começou a ajudar o filho. Ajudou o filho a se levantar e começou a levá-lo. Os outros cristãos que estavam correndo escutaram o choro da criança, começaram a parar um a um, pararam, olharam para trás, viram a criança caída, chorando, e a mãe ajudando ela. Voltaram também, deram as mãos e foram todos juntos de mãos dadas até a linha de chegada. Todos cruzaram a linha de chegada ao mesmo tempo. Diante daquela cena, o rei ficou sem saber o que fazer. O soldado veio até o rei e falou: rei, podemos mandar matar todos? O rei olhou para o soldado e disse: muito pelo contrário, soltem todos eles e façam com que eles ensinem meus soldados a serem assim, porque se meus soldados agirem desse jeito, nós aprenderemos a vencer todas as batalhas dessa vida. Quando aprendermos a agir assim, nos preocupando uns aos outros, cuidando da vida uns dos outros, levando a alegria para a vida dos outros, pode ter certeza, venceremos todas as batalhas, porque Deus luta a nosso favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.